Agora sim, vamos às notícias da soja com Wlamir Brandalize, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito boa tarde, Wlamir Brandalize. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. Hoje, só para a gente contextualizar, Wlamir já vai pegar o avião daqui a pouquinho para voltar, por isso que ele entrou um pouquinho mais cedo conosco, mas muito obrigada, Wlamir. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Boa Vamos tarde. lá, hoje um dia um pouco mais animado. Chicago começou negativo, agora já reverteu. O ambiente melhorou, né, um pouco. Ô, Wlamir. Continua subindo pela escada, só para começar a conversa. Muito bom. Tá na escada, ó, subindo degrau em degrau. Muito bom. Ô, Wlamir, e aí a gente pode considerar que para essa subida pela escada, a gente tem aqui, ó, uma informação que acabou de chegar. Trump e Xi Jinping conversam por telefone. Positivo para ambos os países, diz o presidente americano. Como é que foi essa conversa, Wlamir, e como é que o mercado olha para essa conversa? A cada dia que passa, a gente está um pouquinho mais próximo desse acordo? Olha, o acordo, como aconteceu no mandato anterior do Trump, ele veio depois de bate aqui, bate ali, né? Uhum. Na realidade, os representantes dos dois países tinham conversado há 3 semanas atrás aí para fazer uma parada das tarifas aí por 90 dias e agora começa a se negociar efetivamente. Hoje nós temos 2 notícias que estão ajudando a soja. Aliás, são 3, vamos considerar. Tem essa questão da conversa do Trump com o presidente chinês, lá, o Xi Jinping. Então, isso acaba apelando positivamente e derrubando o dólar no mercado mundial. Então, isso é positivo para as commodities. Outro fator importante que está pesando hoje é, depois de muito tempo, aí, a China comprou um navio de soja semana passada nos Estados Unidos. Então, esse é um fator que também não estava acontecendo. Um navio só. Porque o normal é comprar de 4 a 6, 8 navios por semana. Ela comprou um. Então, a China acabou dando um sinal assim positivo. Talvez por isso que o Trump ligou lá para agradecer que comprou um navio, Fernando. Diz, seguinte, obrigado, comprou um navio a semana passada de soja aqui nos Estados Unidos. Ele levou 65 mil toneladas. E outro fator que continua sendo e vai continuar nas próximas semanas é o mercado climático, né? Nós tivemos uma redução de chuvas entre ontem e hoje, na faixa mais a oeste do cinturão, aquela região de Iowa, uma parte de Illinois e parte das Dakotas, e ainda está chovendo bastante ainda hoje, ali se a gente olhar na parte de Indiana, na parte mais a leste. Mas a questão é que no fim de semana volta a chover por lá, né? Isso é um fator que a gente tem que acompanhar, né? Se essas chuvas ganharem forças, trazerem volume, vai prejudicar os produtores, porque até segunda-feira faltava 5 milhões e 400 mil hectares de soja para plantar. E está estourando a janela de plantio deles, que termina nessa semana. Semana que vem em diante já é uma janela, vamos dizer assim, considerada técnica, mas já é um risco que cresce, né? E vai ficar aí provavelmente uns 3 milhões de hectares para plantar fora da janela melhor deles. Uhum. Isso é importante para as estimativas de safra, né? Semana que vem tem USDA, na próxima quinta-feira, dia 12, né? Vamos ver se o USDA já começa a mudar alguma coisa da projeção, né? A safra projetada é 118,1 milhões de toneladas, o ano passado colheu 118,8, mas o ano passado as lavouras começaram muito melhor, esse ano estão começando inferiores, perdendo qualidade, tá? Inferior ao ano passado. Então isso está pesando, o mercado de Chicago começou com 2, 3 pontos de baixa, até 4 pontos em algumas posições, e agora reverteu, né? Agora já está trabalhando de 5 a 7 de alta e o mercado um pouco mais otimista em cima desse conjunto de fatores. Mas o mercado climático, ele é importante a gente acompanhar ele, porque ele vai ter peso aí nas próximas semanas e pode ajudar não só o produtor americano que estava esperando esse acordo e a volta da China, como também vai poder ajudar aí o mercado global. E aqui no Brasil, ele está andando em paralelo porque os prêmios têm melhorado. Então, o que às vezes cai lá em Chicago, o prêmio melhora. E hoje, com Chicago em alta e prêmio melhora, o que está sendo negativo é o dólar, né? O dólar está seguindo a receita mundial, aí, que hoje é dia de calmaria, o mercado perdendo 5,60
mas já está muito perto do fundo do poço, né? Porque aqui dentro nós temos problemas muito mais graves do que lá fora. Então, o dólar, o produtor tem que ficar desconfiado. Com o dólar abaixo de 5,60 é interessante começar a correr atrás dos insumos, porque a hora que o Lula voltar para o Brasil, talvez o dólar volte a subir, Fernando. Boa dica para o produtor. Ô Vlamir, mas só para a gente fechar Chicago, a gente termina então com um ambiente um pouco mais otimista essa semana e o senhor já trazendo que na próxima semana nós poderemos ter um pouco mais de emoção. Relatório do SDA de oferta e demanda na quinta-feira, dia 12, mas na segunda-feira nós também podemos ver o SDA trazendo alguma coisa em relação a esse índice de lavouras em boas e excelentes condições lá nos Estados Unidos, sem contar o clima, né, Vlamir? Então, assim, produtor tem que ficar atento na próxima semana que pode ter novidade. A semana que vem pode ter novidade e pode ter novidade boa, né, Fernando? Sim. Pode ter novidade que dê suporte para as cotações, né? Porque a gente conseguiu aí trabalhar agora, a gente olhar aí o setembro está acima de 10,20, então ele conseguiu furar aí o 10,20, isso é boa notícia, né? E eu olho agora com alguns fatores novos que possam aparecer, ele pode saltar para 10,30 e as posições aí em geral, daí depois todas as outras vão trabalhar acima de 10,5. Então o mercado, ele é técnico e com um viés aí de alta, faltando alguma notícia nova, entrando notícia nova e positiva, nós vamos ver as cotações aí, quase todas elas trabalhando acima de 10,5 e as mais longas ali pensando já o julho de 2025, 26, talvez tentar olhando aí perto dos $11. O ambiente existe e tem essa possibilidade. Agora, o Vlamir, como é que estão os preços hoje para o produtor, fazendo essa conta, né? Dólar caindo, mas a gente tem o prêmio melhor para o produtor brasileiro e também Chicago com uma leve alta nesse instante. Como é que estão os valores hoje para os nossos produtores? Olha, os produtores hoje de manhã estavam encontrando o mercado de balcão muito parecido como ontem. Alguns balcões recuaram 50 centavos em função do que o dia começou com Chicago até 5 de baixa, né? Então, alguns balcões estavam em leve queda, porque estava Chicago e dólar em baixa de manhã. Agora, à tarde, os balcões devem trabalhar na estabilidade, porque essa alta de Chicago e a ajuda do prêmio acaba tirando um pouco dessa força negativa do dólar de 0,8% de queda nesse momento. Então, o ambiente do produtor provavelmente vai trabalhar durante a tarde muito parecido como estava ontem. E continuamos vendo poucos negócios, Fernando, porque o ritmo dos negócios ainda está lento, né? Até agora de manhã a gente estava fazendo uma avaliação. Nesse momento temos cerca de 108,3 milhões de toneladas negociadas, ou seja, comercialização andando, mas andando pouco nessa semana. E ainda tem um grande volume de soja ainda para negociar, então esse é o ponto importante, né? A soja negociando, volumes menores na semana, mas se a gente olhar o ritmo do volume, ele continua recorde, né? Porque 108 milhões de toneladas, um pouco acima, negociadas até agora, nunca aconteceu. Sempre a gente estava, a média da comercialização da safra, nesse momento, é 60%. Só que sempre a nossa safra foi menor do que os 170 milhões que estamos colhendo. Nós escolhemos sempre safra perto de 150 ou menos, né? 150 e poucos milhões. Automaticamente estamos com recorde de negócio, de volume, mas ainda temos grandes volumes para negociar, né? Tem muita soja para negociar ainda. Temos mais de 61 milhões de toneladas na mão do produtor. Agora, o Vlamir, só para a gente encerrar no caso da soja, a gente pode ter melhores oportunidades na próxima semana, se tiver alguma novidade realmente consolidada. Enquanto isso, outra dica para o produtor é dólar abaixo de 5,60, é hora de fazer esse travamento para os insumos da nova safra, né, Vlamir? O dólar nesse nível é um dólar barato, a gente considera barato para o produtor buscar e não deixar para comprar os insumos na última hora, porque provavelmente nos próximos meses nós vamos ver aqui dentro, como o João sempre está falando aí, uma pressão muito grande frente ao governo, né? Que o governo não consegue controlar as contas. Essa viaginha lá para a Europa, lá para a França, vai gastar mais um monte, né, de dinheiro público e automaticamente a chapa vai começar a esquentar lá em Brasília, né? Isso normalmente pode trazer pressão sobre o dólar. E daí o produtor tem que pagar de novo 5,70, 5,80, talvez lá na frente, e ele podendo comprar abaixo de 5,60 hoje. Então fica de olho, faz uma relação de troca, vê, o câmbio recuou, está com um câmbio barato nesse momento,
E esse momento ele é um efeito basicamente dessa negociação que voltou a aparecer entre China e Estados Unidos. Mas posteriormente nós vamos ter a situação Brasil ganhando força sobre o dólar.